Olá pessoal, tudo bem? Como falado para vocês anteriormente, nós iríamos trabalhar duas dessas aulas que foram feriado com videoaulas, né? E essa é a primeira videoaula que eu vou passar para vocês sobre o sistema circulatório, a parte sanguínea, e posteriormente uma nova oportunidade, a parte de sistema circulatório na parte linfática, ok? Então vamos começar? Então, vamos lá, povo. Como vocês sabem, o sistema circulatório ele abrange basicamente dois sistemas, né? O sistema vascular linfático e o sistema vascular sanguíneo, que apresentam características anatômicas próprias, distintivas, e além das características anatômicas, as características obviamente fisiológicas. Né? O sistema cardiovascular ou o sistema circulatório vascular linfático, ele é um sistema de uma via só, de uma direção, né? Você tem um transporte de linfa dos tecidos em direção ao coração, única e exclusivamente, enquanto que no sistema vascular sanguíneo você tem um sistema que é bidirecional, tanto do coração em direção aos tecidos, como do tecido também em direção ao coração. Peço desculpa aí que o meu cachorro tá ficando meio doido, mas não tenho como parar agora, ok? E no sistema vascular sanguíneo, né, é um sistema fechado, onde você também tem transporte de substâncias especificamente no interior do tecido que a gente chama de tecido sanguíneo. Bem, como falamos, a nossa primeira videoaula será sobre o sistema vascular sanguíneo e a histologia associada a ele. Tá? O sistema vascular sanguíneo, ele apresenta-se dividido em duas grandes partes, como vocês devem, obviamente, lembrar, né? O que a gente chama, deixa eu passar aqui, o que a gente chama de pequena circulação, onde você tem todo o processo de transporte ocorrendo do coração, do lado direito do coração, para os pulmões, onde ocorre o processo de hematose, onde ocorre o processo de oxigenação e o retorno desse sangue já oxigenado para o coração, para a parte esquerda do coração, e a grande circulação, que tem seu início no ventrículo esquerdo, né, quando da saída de um sangue oxigenado do coração, levando todo esse sangue pro corpo, para as várias partes do corpo, onde você tem todo então um conjunto de trocas, né, entre os tecidos, e esse sangue retorna já não oxigenado, rico em gás carbônico e excretas, para a parte direita do coração. Durante esse percurso, o coração, ele obviamente adquire uma função essencial, uma vez que ele serve como a bomba propulsora desse movimento, desse líquido que é o sangue. Né? Além disso, no interior desse sistema de vasos, nós conseguimos identificar que existe um sistema único de vasos, entretanto, com características diferenciadas de acordo com o tipo de sangue e o local onde ele se encontra. E de acordo com isso, a gente consegue classificar os vasos, então, em artérias, em veias e em capilares, né? As características gerais desses vasos, histologicamente, elas são associadas às funções, obviamente. E de agora em diante vocês vão observar que é muito interessante que não só a anatomia do sistema seja revista por vocês, mas também a questão da função, a fisiologia. Tá? E a gente vai tentar, na medida do possível, sempre fazer essa relação. Então, fisiologicamente, a gente sabe que os dois principais vasos no corpo, artérias e veias, apresentam características distintas, né? E em relação às características observadas nos vasos, essas três têm muita função, muita ação em relação às suas funções: a resistência do vaso, a complacência do vaso e a distensibilidade do vaso. Bem, essas características são devidas à organização histológica que esses vasos possuem, né? Não é o contrário. Então, primeiro o tecido se forma para depois a gente ter a organização do sistema. Então, a organização dos tecidos na formação desses órgãos é que permitem essas características especificamente. Bem, o que são essas características? A resistência é a capacidade que o vaso possui
de, como o próprio nome sugere, resistir a um estiramento. Tá? A resistência ela é atribuída principalmente aos vasos que são as artérias, né? E a resistência também está associada ao impedimento que esse vaso dá ao fluxo sanguíneo. Então, exatamente por ter uma grande concentração de musculatura, né, a gente vai observar que quando o sangue chega às artérias, e à medida que as artérias se afastam, né, as grandes artérias se afastam do coração, você vai ter uma resistência ao fluxo de sangue. Então, aos poucos, esse sangue que chega com uma pressão bastante grande, né, saída do coração, à medida que você tem um afastamento do coração, esse contato do sangue com as paredes da artéria vão fazer com que ele vá diminuindo o seu fluxo e com isso diminuindo também a pressão. Como falei, as grandes artérias apresentam resistência, mas à medida que você está diminuindo o calibre desses vasos, você ainda aumenta ainda mais o processo de resistência. E por isso que as arteríolas apresentam ou são os principais componentes de resistência dentro do sistema vascular circulatório, né, além dos próprios capilares, tá? Os microvasos acabam dando uma resistência de aproximadamente 70% aí do total de escoamento sanguíneo. Já a distensibilidade, né, e a complacência vascular são duas outras características fisiológicas que estão associadas aos vasos e aqui mais precisamente aos vasos venosos. O que seria distensibilidade? Como o próprio nome sugere, é a capacidade que os vasos têm de reter um determinado volume. O volume do sangue é basicamente os mesmos, né? Mas, além desse volume, é a retenção de um determinado volume sobre uma determinada pressão, tá? Já a complacência vascular é a quantidade, basicamente a quantidade, como está mostrada aqui, a quantidade total de sangue que pode ser armazenada em determinada parte da circulação. A complacência, ela tem a ver com a capacidade de distensão do vaso e do volume que ele consegue suportar, tá? Os vasos venosos, eles acomodam 80% do volume total de sangue na circulação. Então, uma vez que eles não apresentam uma boa resistência, né, nós vamos observar que eles não impedem, né, a passagem, a pressão no interior não é tão grande, eles conseguem suportar, eles precisam suportar uma grande quantidade de volume sanguíneo, tá? Então, a complacência de uma veia sistêmica é cerca de 24 vezes maior do que da artéria correspondente. Então, é importante que a gente tenha essa noção dessas características para entender ou de que forma histologicamente eles são feitos para adquirir essas características. Para isso, os vasos, eles então histologicamente estão definidos como possuindo na verdade, os 4 tipos de tecido, tá? Aqui a gente vai visualizar tecido epitelial, tecido muscular, tecido conjuntivo e tecido nervoso, tá? Já o tecido epitelial, ele vai ser observado, tá? Principalmente no interior dos vasos, em contato direto com o nosso sangue. O tecido muscular, que é associado à resistência, que é associado também à distensibilidade, e o tecido conjuntivo. E o que se observa, né, que existe uma organização que está associada. O tecido epitelial é observado principalmente na parte mais interna, passando para o tecido muscular, e na parte mais externa do vaso a gente tem o chamado tecido conjuntivo. A organização desses tecidos dá origem ao que na histologia são chamadas de camadas ou túnicas dos vasos. A presença dessas regiões, desses tecidos, dessas túnicas, ela é diferenciada nos vasos. Ela é encontrada, a túnica
todos os vasos grandes, os grandes vasos, artérias e veias e seus, digamos, subdivisões, a gente consegue observar com nitidez essas 3 camadas. A túnica íntima, né, é a túnica mais interna, como a gente está observando aqui. Posteriormente, a túnica média, como o próprio nome sugere, é a mediana, é a do meio. E a túnica externa, que a gente chama também de túnica adventícia. Entretanto, vênulas, tá, pós-capilares e os capilares não apresentarão essas 3 camadas. Tá? Apresentarão exatamente para o desenvolvimento da sua função, que é permitir troca de substâncias entre o sangue e os tecidos, né? Eles não precisam e não podem ter essa grande concentração de camadas. Então, capilares e vênulas pós-capilares, em geral, apresentam apenas uma camada, que é a túnica íntima. Tá? Então, essas camadas encontradas em diferentes proporções nos vasos, elas que estão associadas à influência mecânica e metabólica. Elas que estão influenciando a capacidade de resistência, de complacência e de distensibilidade do vaso. Nessa figura, a gente consegue visualizar um corte, né, de uma arteríola, onde a gente consegue ver já essas camadas, né? A túnica íntima, posteriormente a túnica média, túnica íntima que é formada basicamente então de tecido epitelial, em seguida a túnica média formada por tecido muscular e em seguida a adventícia, que é formada de tecido conjuntivo, tá? Bem, aqui é outra forma de observar a mesma disposição, a mesma organização dos tecidos em camadas, tá? E aqui lembrar que na túnica íntima, né, a túnica íntima, ela pode ser dividida, né, em 3 grandes regiões. Essas 3 regiões, elas não são tão facilmente identificadas numa lâmina histológica, não, tá? Elas vão poder ser visualizadas principalmente em vasos de grande calibre. Em vasos de menor calibre, a gente não consegue distinguir essas 3 regiões da túnica íntima. Tá? Poderemos ver sempre com bastante nitidez a primeira região, que é chamada de endotélio. O endotélio ele é formado sempre por tecido epitelial simples, uma única camada de células, então, sendo que essas células são células sempre pavimentosas. E olha que a gente não usa muito, né, o termo sempre aí em biologia. Então, vamos atentar aí aqui para não esquecer lá na prova que nesse caso está tudo certo, o sempre. Como é um tecido epitelial, a gente sabe que todo tecido epitelial ele está sobreposto a um tecido conjuntivo. Então, essa região que formará o que a gente chama de lâmina basal e a própria lâmina elástica, que a gente chama de lâmina elástica interna. Bem, a lâmina basal, ela é formada, como o próprio nome sugere, né, por fibras de tecido conjuntivo que estão associadas à possibilidade desse tecido ser, então, tecido epitelial, receber os nutrientes necessários, tá? Ah, mas o sangue não tá aqui correndo, tá, né? Mas, gente, ele geralmente está com pressão aumentada num fluxo que impede uma troca eficiente entre as células e o restante do vaso, né? Então, é importante que a gente mantenha essa possibilidade, né, de conseguir nutrir de outra maneira, tá? E a lâmina elástica interna é uma lâmina que, como o próprio nome sugere, ela vai ter grande concentração de fibra elástica, tá? A fibra elástica que vai permitir esses vasos, então, uma maior distensibilidade, tá? A fibra elástica na lâmina elástica interna, ela é uma lâmina, uma fibra que ela não é contínua, ela forma, como a gente está observando nesse desenho, uma espécie de rede, tá? E a presença dessa estrutura reticular aí dá origem a esses buracos, né? Essa parte aqui que permite então que a gente identifique essa lâmina como fenestrada, fenestras ricas em fenestra em latim é janela, né? Em janelas.
certo? E ela sempre que existe, principalmente em vasos maiores, né, como as grandes veias e as grandes artérias, ela delimita a camada íntima, tá? Então, aqui a gente vê algumas características do endotélio, que eu acabei já falando ali anteriormente, né? Tá? Células endoteliais, sempre células pavimentosas, um epitélio simples pavimentoso. Para manter como qualquer tecido epitelial, a gente vai ter a presença de uma série de especialidades de membrana, tá? No coração, o endotélio ele é chamado de endocárdio, né? Ele forma essa camada interna que a gente chama de endocárdio, tá? E como a gente comentou, o tecido epitelial sempre vai repousar sobre uma lâmina basal, tá? O endotélio ele tem uma série de funções, lembrando que os vasos capilares apresentam exclusivamente essa camada endotelial na sua formação, não tendo nenhuma outra túnica. O endotélio ele participa da resposta imune, tá? Sendo responsável por expressar proteínas de membrana como as adesinas e integrinas, que não só reconhecem os glóbulos brancos, mas também permitem que ocorra o processo de passagem desses glóbulos brancos de apedese, que a gente chama, né, do interior do vaso sanguíneo para os tecidos. O endotélio, ele é o grande responsável por controle de tônus muscular. Então, as células endoteliais, elas produzem algumas substâncias, né, parácrinas, que atuam como no controle do tônus, como o próprio óxido nítrico, que a gente viu também lá na bioquímica fisiológica, né? Participa na formação e dissolução dos coágulos e na agregação plaquetária. Então, ele é um dos grandes responsáveis pela produção de alguns fatores de coagulação, tá? E também do ativador de plasminogênio. A presença do endotélio, da organização do endotélio, é o grande responsável por essas células pavimentosas, né? Em uma única camada, está associado ao atrito e à resistência, e reduz então a turbulência do fluxo sanguíneo, e a presença de apenas uma camada de células achatadas vai permitir a grande função do endotélio, que é a troca de substância entre sangue e tecidos, tá? Então, essas células epiteliais são também conhecidas como endoteliócitos, e elas vão ser responsáveis por uma série de funções identificadas anteriormente, tá? A lâmina basal é formada por tecido conjuntivo. Em geral, ela é muito delgada e não visível a microscópio óptico. A gente vai visualizar só em grandes artérias, aí a gente consegue visualizar alguma coisa. Senão, não, tá? Como aqui, tá? Então, a gente vê, aqui tem os vasos, veja assim, ó, no número 1, aqui são as células do tecido epitelial, né? Pavimentoso simples. Logo abaixo, nós temos tecido conjuntivo do tipo frouxo, que forma essa lâmina basal, que também é conhecida como camada subendotelial, tá? E em seguida, nós vamos ver já aqui também na questão número 3, nós temos a camada limitante externa, que a gente já vai falar dela, tá? A lâmina elástica interna, também é a maioria das artérias, e ela é visualizada aqui, ó. Então, aqui a gente vê túnica íntima, né? Veja que a gente vê uma região subendotelial, a lâmina basal aqui, e a lâmina elástica interna seria essa parte, parece uma rendinha, né? Bem marcada aqui, ó, tá? Então, ela delimita a primeira túnica, que é a túnica íntima. Antes, na parte, então, de baixo aqui, né, a gente tem túnica íntima, e na parte acima da lâmina elástica interna, nós vamos ter a túnica que a gente chama de túnica média, né? Lembrando, não é passível de observar em vasos de menor calibre, tá? Aqui, notem novamente, aqui ela tá mais clarinha, tá? E eu acho que é importante até que a gente possa fazer um zoom aqui, vamos ver se eu consigo ampliar. Então, notem aqui, ó, né, que a gente consegue visualizar, parece uma rendinha mais clara, na minha mãozinha aqui, dá uma olhadinha, ó, tá? A gente chama, então, da parte
lâmina elástica interna, ok? Aqui são os núcleos, esses escuros são os núcleos das células do tecido epitelial pavimentoso, né? E entre a lâmina e a célula do tecido epitelial, a gente teria então essa região subendotelial ou a lâmina basal, certo? Bem, posteriormente, nas camadas, a gente tem a camada média, né? A camada média é formada de tecido muscular liso, tá? Está presente em todos os vasos, com exceção dos capilares e das vênulas pós-capilares, que também são conhecidas como pericíticas, tá? Bem, essas células de musculatura lisa, elas vão sempre se organizar em camadas circulares e elas também são envolvidas por lâmina basal e por tecido conjuntivo em quantidade variável, tá? Entre as camadas da célula muscular, existe matriz extracelular, tá? E essa matriz é rica em fibras colágenas e fibras elásticas em algumas artérias, tá? Não necessariamente nas veias, mas em artérias a gente também vai ter grande concentração de fibras elásticas, além das fibras de colágeno. Não esqueçam, fibra de colágeno, resistência, tá? Bem, em arteríolas, em pequenas artérias, as células são frequentemente menor concentração de camadas, e essas camadas elas estão mais próximas uma das outras. Então, é muito comum observar entre as células de musculatura junções comunicantes, como é o que está sendo observado na figura aqui. Vamos ver aqui, vamos tentar ampliar. Não sou muito boa, mas aqui a gente consegue visualizar, tá? Observando, então, essas formas de comunicação entre as células de musculatura. Isso é muito interessante, né? Porque a gente tem que pensar que tem que ter uma resposta muito rápida e eficiente, né? Quando a gente, de tônus de musculatura, de modificação desse músculo. Então, essa comunicação entre as células facilita, obviamente, esse processo, tá? A túnica média, ou a túnica das camadas de musculatura, ela tem tamanho variável. O tamanho varia, em geral, com o tipo de vaso e também com o tamanho desse vaso, ok? Então, aqui a gente consegue observar, ó, que nesse exemplo aqui, nós temos basicamente duas camadas de célula muscular, tá? Aqui, uma arteríola, a gente já consegue visualizar aqui um pouquinho, são 3 camadas. Notem, não esqueçamos das características do tecido, que é o tecido do tecido muscular liso, né? Onde as células são fusiformes, e por serem fusiformes, elas podem também ser mais justapostas, tá? Apresenta um núcleo bem achatado, e aqui, como ele é circular, a gente consegue visualizar muito bem isso, tá? Então, seria essa camadinha aqui, que tá também apontada pela seta azul, média. E aqui, né, olha só o tamanho, que nós já temos uma grande quantidade de camadas de células musculares, tá? As maiores artérias podem chegar a ter mais de 40 camadas de células de musculatura, tá, ok? Então, aqui, ó. E nessas grandes artérias, principalmente, também é muito comum a presença entre as camadas de musculatura lisa, fibras elásticas, e uma concentração dessas fibras no limite entre a túnica média e a túnica adventícia, como é o que está sendo demonstrado aqui na figura, tá? Então, aqui a gente consegue visualizar, de novo, como a gente está vendo aqui, né, apontado com a túnica elástica, ou a lâmina elástica interna, nós temos a lâmina elástica externa, apontada aqui, né, em vermelhinho, certo? É uma camada também de elastina, que vai separar, então, a túnica média da túnica adventícia. Aqui a gente consegue ver tanto a limitante interna quanto a limitante externa. E notem que a gente também visualiza, entre as outras camadas, a gente também vê, né? Essa aqui é uma coloração especial para fibra elástica. Não tem, lembrando de novo, fibra elástica não é passível de ser observada com nitidez, né? Em técnica de coloração com metoxilina e eosina. Então, a gente precisa de uma coloração diferenciada para observá-la. E aqui
essa especificamente, que é a técnica de Hart, evidencia bastante essas fibras, né? Então, a gente consegue visualizar que a gente tem toda a camada da túnica média, mas principalmente nos seus limites interno e externo, certo? Aqui, outra técnica, né, onde também a gente evidencia a presença das lâminas elásticas, né? Então, aqui, quantidade variável de matriz, lembrando que nessa matriz, né, essas células, esses vasos que apresentam essa grande concentração de fibra elástica, não à toa, são conhecidos também como artérias elásticas, né? Como é o caso da nossa aorta, certo? E por último, nós temos a camada que a gente chama de adventícia, tá? Onde pode estar presente em grandes vasos, né? Vasos de grande calibre, o vaso vasarum, tá? Assim como uma rede de nervos que é denominada de nervos vasculares. Essa túnica é sempre constituída por tecido conjuntivo, e esse tecido conjuntivo ele varia de denso, nessa parte mais próxima à túnica média, a frouxo, tá? O frouxo, ele vai se continuar com o tecido que normalmente envolve o tecido, o vaso, a região onde ele está, tá? E às vezes a gente não consegue nem delimitar que termina a adventícia, tá? Dependendo do local onde a gente encontra isso. Então, aqui é a túnica média, onde a gente visualiza, então, né, a presença aí das células musculares, aqui a gente consegue evidenciar um pouco das fibras elásticas também. E a adventícia, essa parte mais próxima, mais densa do que a outra, né? A mesma coisa aqui, tá? A gente tem aqui a lâmina elástica interna, então antes dela nós teríamos a túnica íntima, a túnica média, esse cor de rosinha mais claro, e aí notem que a gente constitui aqui uma concentração de tecido conjuntivo mais denso, né? E à medida que vai se afastando, a gente tem o tecido conjuntivo que a gente chama de frouxo, certo? O que é o vaso vasarum? O vaso vasarum também são chamados vasos dos vasos. Eles é um conjunto de pequenos vasos, arteríolas, capilares e vênulas, que vão se ramificar tanto na região de adventícia, tá? Como também podem adentrar a túnica média. Qual o objetivo, né? De novo, como nos grandes vasos o sangue normalmente está com é impedido de repassar por aumento de fluxo ou por já conter uma grande concentração de excretas e pouca concentração de oxigênio, os nutrientes para o próprio vaso, obrigatoriamente esse vaso tem que ser nutrido de outra forma. E o vaso vazado, então, seria isso. Aqui a gente consegue visualizar, tá? Ó, nessa figura, pequenos vasos sanguíneos na região de adventícia, formando, então, o vaso vasário. O nervos vasculares, né, ele também é observado em grandes vasos, tá? Nas artérias, a gente consegue ver inervação apenas na adventícia e nas veias, essas terminações podem chegar também à túnica média, tá? Mas sempre com uma densidade bem menor do que a gente encontra nas artérias de uma maneira geral, tá? O que a gente vê aqui? Normalmente a formação de fibras não mielínicas, da inervação simpática, né, que permite, então, a liberação de neurotransmissores como a norepinefrina, que está associada à vasoconstrição, tá? E também pode estar havendo a presença, né, de uma inervação, principalmente associada nas artérias do músculo esquelético, do tipo colinérgico, né, que vai, ao contrário, permitir uma vasodilatação, né? E, além disso, a gente tem que lembrar que as terminações nervosas aferentes, sensoriais das artérias, né, principalmente na região de carótida e dos corpos aórticos, elas podem, inclusive, estar associadas, não podem não, elas estão também associadas à capacidade de recepção de informações acerca da pressão desse sangue, né, então exercendo a sua função de baroreceptores, como também de observar a própria oxigenação desse sangue, né, atuando como quimiorreceptor, tá? Então, aqui está mostrando essas questões, né, os corpos aórticos, né, e de carótida,
que são quimiorreceptores, né? E aqui também no arco aórtico, a região aqui de sinus carótido, desculpa, na região de sinus carótido, a presença de barorreceptores, certo? Então, vou descansar um pouquinho, vocês descansam um pouquinho, depois a gente retorna. Eu vou ter que montar essa aula em pequenas para vocês conseguirem visualizar, certo, povo? Parar um pouquinho aqui. Descansando.